Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treviancel Muraski e hoje nós vamos falar sobre energia potencial. Nossos recados primordiais aqui, gente. Não esqueça de fazer suas atividades obrigatórias para ganhar aquela presença básica e também aquela notinha esperta, meus queridos. Fez a atividade obrigatória, pronto, aula paga. Meus queridos, vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar basicamente sobre energia potencial, mas para isso nós vamos dar uma retomada, né? Fazer uma leve revisãozinha lá sobre as aulas anteriores. Gente, nós falamos um pouquinho sobre trabalho, né? Trabalho, só para lembrar para vocês, é aquela força que provoca deslocamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Basicamente, o que seria? O trabalho, por definição, ele é uma formulazinha, né, que é representada por W, certo? Trabalho representado por W, que é igual a força vezes o deslocamento, né? Vetorialmente aqui a gente está falando isso, ok? E esse deslocamento, o que seria esse deslocamento? Esse deslocamento seria a nossa energia cinética, certo? Ou seja, se vocês forem analisar, né, o trabalho, de acordo com algumas literaturas que a gente tem aí, está relacionado com a conversão de energia. Ou seja, quando você realiza um trabalho sobre alguma coisa, você, na verdade, está convertendo energia e dando para esse cara, de alguma forma, energia cinética para ele, porque está promovendo deslocamento, certo? Então, se você for ver, esses dois amiguinhos aqui, trabalho e energia cinética, eles estão bem relacionados. E a gente vai ver isso nas aulas posteriores aí. Beleza? Então, vamos lá. Gente, mas hoje a nossa aula é falar um pouquinho sobre energia potencial. E a gente é professor, mas também nós vamos buscar lá na literatura, certo? E aqui eu peguei um livro, né, que é inclusive o livro que tem na sala de aula de vocês, né? Um livro lá da escolinha de vocês, que é o livro do Barreto Xavier, certo? Que é o livro Física Aula por Aula, né? Lá na página 206. Ele fala o seguinte: energia potencial é uma energia que está armazenada em um corpo, esperando para ser convertida em trabalho ou em energia cinética. Veja que termo interessante. Energia potencial é uma energia que pode ser armazenada, esperando para ser convertida em trabalho, certo? Ou seja, está relacionado com a força também um pouquinho ali, que vai provocar aquele deslocamento, esperto, e, ou seja, energia cinética. Ou seja, o objeto irá ganhar velocidade, ok? Essa energia potencial, indo lá para a definição, ela também é oriundo de um trabalho formado por uma força conservativa. Daí você vai olhar assim, o que é uma força conservativa? Como assim, professor? É que, na verdade, existem aquelas forças dissipativas e forças conservativas, né? Um bom exemplo disso seria, por exemplo, forças que causam dissipação de energia, como, por exemplo, a força de atrito, certo? E as forças conservativas não. Força conservativa, por exemplo, ela só depende, se vocês olharem aqui pela nossa definição, é um trabalho que independe da trajetória da partícula, ou seja, apenas da posição inicial e final. Certo? É um negócio meio diferente, né? É um negócio meio complicado? Pois é, existe dessas aí, né? Então, se você for analisar, por exemplo, que nem a força de atrito, quanto mais você se desloca, mais, por exemplo, mais combustível você gasta. É um bom exemplo, né? Quanto mais você se desloca, por exemplo, ao longo de uma trajetória, por exemplo, de um carro, né? Se você estiver, por exemplo, rolando, né, com pneu, certo? Você está tendo atrito entre a superfície da estrada com o pneu, você está desgastando o pneu ali, consequentemente você está dissipando essa energia, né, em forma de calor e tudo mais, barulho, seja o que for, mas você tem uma força dissipativa ali nesse caso, certo? Não é uma força conservativa, ok? Nesse caso, forças conservativas são forças que elas independem dessa trajetória, apenas da posição inicial ou final. Ou seja, é o seguinte, eu tenho a posição A, posição B, ele pode fazer toda uma volta, uma trajetória mais maluca de todos, que o que vai me interessar
é apenas esse deslocamento daqui até aqui. Lembra do ΔS? Pois é, ele mesmo. Certo? Coisas malucas da física? Pois é, tem dessas. E a gente tem algumas grandezas, algumas forças que são desse tipo aí, que eu irei mostrar para vocês. Então, para poder iniciar aqui, eu vou já iniciar com um quiz aqui. Abaixo temos ilustrações de forças conservativas. Aqui eu estou afirmando para vocês. Abaixo eu tenho forças conservativas. Essas ilustrações que estão aqui, elas são forças conservativas. Qual o nome dessas forças? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente discute essa questão. E aí, pimpolhadinha, conseguiram fazer? Resolver a questão? Pois é, quais são essas forças conservativas aqui? Olha o que a gente tem nesse primeiro momento. Aqui nós temos uma pessoa comprimindo uma mola. Aqui nós temos, nessa segunda situação, nós temos partículas, cargas elétricas, né? Bolinhas, no caso aqui uma configuração, apenas uma representação, né? No caso de positivos e negativos. Esses positivos aqui parece que eles estão se repelindo, os negativos estão se repelindo e aqui os positivos eles estão se atraindo. E nesse outro GIF aqui, parece que você tem a Terra e a Lua ou algum outro objeto, né? Algum outro astro que está girando em torno da Terra, né? Então, aqui, se você observar, nós temos o seguinte, nós temos a força elástica, né? Então, esse aqui é uma força conservativa, ou seja, ela apenas depende da posição inicial e da posição final. Aqui nós temos a força elétrica, certo? É um bom exemplo de força conservativa, certo? Por exemplo, força elástica, a gente já viu isso aqui, né? Lembra lá da Leavenworth Hook? Ela mesma, certo? A força elétrica nós vamos ver lá no terceiro ano, certo? Normalmente é o conteúdo de terceirão. E nós temos aqui a força gravitacional, certo? Conteúdo aqui do nosso primeiro ano, certo? Então está relacionado com o nosso campo gravitacional, certo? Também é uma força conservativa, ou seja, ela apenas depende da posição inicial e da posição final. Beleza, meus queridos? Então, são 3 exemplos de forças conservativas. Ok, meus queridos, ou seja, o que isso quer dizer, né? São energias que podem ser armazenadas, né? Se vocês forem analisar, né, aquilo que eu posso mostrar para vocês que pode ser realmente ser armazenado é a força da mola, né? Ou seja, eu posso comprimir uma mola e ela fica aquela energia armazenada. É um bom exemplo, certo? É uma energia potencial, ela fica armazenada. Então vamos lá, mas vamos discutir melhor esse conteúdo aqui, certo? Para a mecânica, que energia que seriam essa? Então a primeira delas é a energia potencial gravitacional. É a energia da partícula com massa associada à posição em relação a um plano de referência. No caso, esse plano de referência seria o solo, certo? Seria o nosso solo. Nessa situação, o que a gente tem? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, certo? Ela seria um objeto com
massa, certo? Ele teria uma massa e ele estaria na posição, por exemplo, posição A em relação ao solo, isso aqui seria uma altura, e aqui nós teríamos a posição B em relação ao solo, certo? E com essa questão aqui, o que a gente acontece, né? Se você for ver, aqui na realidade está relacionado com o trabalho, né? Está relacionado com o termo trabalho. Trabalho é força vezes distância. Então, nessa questão aqui, esse trabalho, essa força, a gente pode relacionar com o peso. Por isso que fica M vezes G, certo? Estou fazendo relação, associação. Então, eu posso dizer que essa energia potencial, ela é massa vezes a gravidade vezes a altura, sempre relacionado com uma referência. E essa referência, eu posso dizer que pode ser o solo, ok? Então, em relação ao solo, por exemplo, a essa altura, eu vou ter uma certa energia. Aqui no ponto B, que está uma altura menor, eu vou ter uma certa energia. E eu posso dizer que entre A e B, eu posso ter uma variação de energia. Um quiz para a gente poder estudar um pouquinho melhor aqui. Ele fala o seguinte: em uma academia, um atleta ergue um haltere de massa igual a 40 kg em 2 etapas, do solo até a cintura, que é o HC, e da cintura até o ponto mais alto, que seria a altura H. Se nesse local a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, determine a energia potencial gravitacional do corpo no caso do halter, né, associada à posição A, ao solo, S aqui, B, a cintura, C, aqui, e CA, ao ponto mais alto. Ou seja, ele quer saber qual é a posição quando ele está no solo, a energia associada ao solo, na posição, no item B, quando está na cintura, e na posição alternativa C, quando ele está no ponto mais alto, que seria quando ele conseguiu levantar o halter acima dos seus braços, acima dos seus ombros. Ok? Pega os seus cadernos e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridão, conseguiram resolver o negócio? Queridos, então olha aqui, ó, questãozinha de matemática, né? Então, primeiro, né, qual é a energia quando ele está na posição S, ou seja, quando ele está no solo? Cara, então primeiro, ó, ele está no S, a altura dele é 0, né? Nesse caso, a altura dele é 0 porque a gente está colocando a referência como solo,
certo? É muito importante isso. Energia potencial, ela tem a referência sempre, certo? Você tem que ficar esperto nisso, tá? Nesse caso, nós estamos colocando a referência no solo. Então, como a referência é o solo, 0, certo? Então, quer dizer que a energia potencial dele, nesse caso, é 0. Beleza, então por isso. Sempre lembre-se, só para lembrar a formulazinha, energia potencial gravitacional é igual massa vezes a gravidade vezes altura. E como isso aqui é uma multiplicação, se a altura é 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Tranquilidade? Agora, o segundo caso, né? Quando ele está na cintura, seria aqui, você teria o peso, a massa do halter, né? Que seria 40 kg, e aqui você já teria uma altura, de acordo com o exercício, de 1 metro, né, que você teria na cintura ali. Então, nessa situação aqui, ele estaria com uma energia, né, associada, uma energia potencial gravitacional de 400 joules. Por que isso? O que eu fiz? Eu peguei a formulazinha, massa vezes a gravidade vezes a altura, e substituí os valores. Ou seja, a massa do halter, 40 kg, vezes a gravidade, que é 10, e a altura do halter, que está se deslocando do chão até aqui, que seria de 1, certo? Ou seja, fazendo essa multiplicação, 400 joules. E o item C seria quando ele está no ponto aqui mais alto, ou seja, a 2,5 metros acima do solo, certo? Então, nessa situação aqui, o que acontece? O ponto final é o ponto A. Não importa o que ele fez em todo o processo. Se ele fez lá uma marca-time com o halter, não interessa, certo? Interessa o que ele fez. Isso aqui, ó, ele pegou aqui e levantou para mais isso aqui, certo? Então, o que me interessa de todo esse processo é apenas o ponto inicial e o ponto final. Nesse processo aqui, a altura, né, o ponto final dele é 2,5 metros, ou seja, a massa vezes a gravidade vezes 2,5. A energia potencial gravitacional, 1000 joules. Aí vem a pergunta, quem fornece essa energia para o halter? Quem que faz isso? É a pessoa, certo? É trabalho, né? Energia muscular, você tem que ter comido, né? Bastante batata doce, né? Ovo, né? Os whey da vida aí, certo, meus queridos? Tem que estar alimentado, a energia vem de algum lugar, né? Lembre-se que energia não brota do nada, né? Lembre da conservação da energia. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos falar de mais uma energia aí. Energia potencial elástica, associada às deformações elásticas sofridas por determinados corpos quando submetida à ação de forças de compressão ou distensão. Nós estamos falando aqui basicamente das molas, né? Molas, elásticos, borrachas e assim por diante. É o clássico, né? Mas isso aqui a gente pode associar a qualquer corpo que deforme e volta para a sua posição original, certo? Essa régua, por exemplo, ela tem uma certa deformação, certo? Mas eu deformo ela, mas ela volta para a sua posição original. Ela tem uma certa energia potencial elástica acumulada. Ela não é uma mola, mas no momento em que eu deformo, ela armazena energia potencial elástica. Mas como eu disse, a melhor forma da gente ver isso é através de molas. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Quando a gente lembra da energia potencial elástica, a gente tem que lembrar basicamente do gráfico, né? Então, quando a gente tem o gráfico aqui, o gráfico da força pelo deslocamento da mola, a gente basicamente tem que lembrar como é que é essa cara desse gráfico. Então, força pelo deslocamento, pela posição da mola. E se você lembrar a cara dele, ele é assim. Certo? Ele é esse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Lembra lá do trabalho que a gente poderia calcular o trabalho através da área desse gráfico? Pois bem,
Eis aqui, né? Então, o que que acontece? Eu posso calcular o trabalho da minha mola através dessa área desse gráfico, certo? Então, com isso, o que que acontece? Nessa situação aqui, eu consigo calcular o trabalho e esse trabalho está relacionado com a energia, certo? Está relacionado com a energia do sistema. E, consequentemente, eu posso associar esse trabalho com a energia potencial gravitacional, certo? E se vocês forem ver, a característica desse gráfico aqui é um triângulo, certo? Ou seja, eu vou pegar a força vezes o deslocamento e dividir por 2. Se vocês for ver aqui, o que a gente tem? Essa força, o que ela é? Lei de Hooke. K vezes x dividido por 2. Ou seja, x vezes x, o que ele dá? X ao quadrado. Ou seja, a energia elástica, ela é basicamente K vezes x ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a formulazinha de energia é apenas uma demonstração, só para a gente dizer que nada vem do nada, certo? Que a fórmula não vem do nada, né? A gente pode dizer que essa formulazinha, na realidade, ela é derivada lá da equaçãozinha de trabalho. Beleza? Tranquilo? Então, miúdos aqui, trocando a parte, o que a gente tem? De que a energia elástica ela é igual a constante elástica, que é o K. Lembra o que é o K? O grau de dureza da mola, certo? Quanto mais dura a mola, maior esse K. Vezes o X. O que é o X? O X é o grau de deformação dessa mola. Quanto mais você deformar a mola, mais energia essa mola está acumulando, mais trabalho eu preciso realizar sobre ela, certo? Certo? Está relacionado com a energia associada. E, consequentemente, o dividido por 2 vem da formulazinha aqui. Bem, aplicações que a gente tem, né? Está relacionado basicamente com o sistema de amortecimento, né? Onde que você consegue armazenar essa energia aí, né? Por exemplo, sistema de amortecedores, né? Cilindros, por exemplo, em atuadores e assim por diante. Então, vamos fazer aqui rapidamente o exercício. Determine em Joule a energia armazenada por uma mola de constante elástica igual a K igual a 80 Nm por metro, que apresenta uma deformação de 10 centímetros. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta. E aí, meus queridos, resolveram o exercício? Cara, bem tranquilinho, só aplicaçãozinha da fórmula, né? O que a gente tem aqui? Pessoal, só tomar cuidado aqui, ó. Da mesma forma como a questão anterior em mecânica, a gente não trabalha com unidades fora do padrão, certo? Então, aqui a nossa constante elástica, ela é 80 Nm por metro. Se a deformação está em centímetro, passa para metro, certo? Ou seja, só divide por 100. Aplicando a equaçãozinha, o que a gente tem? Energia elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Fazendo substituição de valores, nós vamos ter que energia elástica é igual a 80 vezes 0,10 ao quadrado dividido por 2. Eleve esse 0,10 ao quadrado, vai ficar 80 vezes 0,01 dividido por 2. Faz essa multiplicação 80 vezes 0,01, que será igual a 0,8, ou seja, fica energia elástica é igual a 0,8 dividido por 2, dividindo esse valor, fica energia elástica igual a 0,4 Joule,
certo? Essa energia fica armazenada na mola e ela poderá ser utilizada para o que quiser. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Retomando nosso conteúdo, energia potencial é toda aquela energia que poderá ser armazenada. Ok, meus queridos? Refaço os exercícios e aguardo vocês para a próxima aula aí e até mais.